Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação sobre como a medicina consegue decifrar os segredos dos nossos rins. E para guiar essa nossa análise, vamos usar o material do professor Dr. Rodrigo Binkowski de Andrade. Pois é, essa é a grande questão. Então, como é que a gente descobre se está tudo certo com eles? Vamos atrás das pistas e das evidências que respondem a essa pergunta tão importante. Para começar a entender como os rins são avaliados, a gente precisa primeiro saber o que eles fazem, né? Basicamente, são 3 trabalhos principais: filtrar o sangue, reabsorver o que é útil e secretar o que não presta. Cada uma dessas etapas deixa um rastro, e é esse rastro que a gente vai seguir. Ok, então vamos lá. Nossa investigação começa com 2 suspeitos principais que a gente encontra no sangue: a creatinina e a ureia. São eles os primeiros que levantamos quando a função renal entra em questão. A creatinina, olha, é uma pista muito confiável. Pensa nela como uma testemunha que não mente. O nível dela no sangue costuma ser bem estável, então ele reflete direitinho como está a capacidade de filtração dos rins. E o melhor, ela quase não é reabsorvida. O que é filtrado é praticamente o que sai na urina, bem direto ao ponto. Já a ureia? Bom, a ureia é uma pista mais complicada. Ela é uma testemunha que muda de história. Vários fatores que não têm nada a ver com o rim podem alterar os níveis dela. Por exemplo, uma dieta com muita proteína ou até desidratação. Tudo isso pode bagunçar os valores e acabar confundindo a nossa investigação. Então, colocando as duas lado a lado, fica bem nítido por que a creatinina é um marcador muito melhor. A estabilidade dela e o fato de não ser reabsorvida fazem dela a pista principal na nossa investigação inicial. É nela que a gente foca primeiro. Certo. Com as pistas iniciais em mãos, bora avançar para a próxima fase. Agora a gente vai analisar as evidências. E a urina é uma fonte riquíssima de informações. E olha só que interessante, uma coisa que parece tão simples como a cor da urina já nos dá dicas valiosíssimas. Pode indicar desde o nível de hidratação da pessoa até ser um sinal de alerta para condições bem mais específicas. Em condições normais, o filtro do urim não deixa passar moléculas grandes, como a albumina. Pensa numa peneira com furinhos bem pequenos. Se a gente encontra proteína na urina, é um sinal de alerta gigante. É como se a nossa peneira estivesse danificada, com buracos maiores do que deveriam. Esse aqui é um achado clássico do diabetes descontrolado. É o seguinte, os rins eles se esforçam para reabsorver todo o açúcar de volta para o sangue. Mas a quantidade é tanta, mas tanta, que eles simplesmente não dão conta. E aí uma parte desse açúcar acaba vazando para a urina. Ah, essa pista é fundamental. É que algumas bactérias têm uma habilidade especial. Elas transformam o nitrato, que normalmente existe na urina, em nitrito. Então, se o teste de nitrito dá positivo, é um forte indício de que tem uma infecção bacteriana acontecendo ali. Ok, a gente já juntou várias pistas importantes, mas para fechar o caso, toda investigação precisa de uma prova concreta, um número definitivo. E esse número é a taxa real com que os rins estão filtrando sangue. E como é que a gente chega nesse número exato? Bom, a resposta está num cálculo bem preciso que junta informações tanto de uma amostra de sangue quanto de uma coleta de urina feita ao longo de 24 horas. Esse cálculo, que a gente chama de depuração ou clearance de creatinina, é considerado o padrão ouro. Ele nos diz, com precisão, quantos mililitros de sangue os rins estão conseguindo limpar de creatinina a cada minuto. É a prova final da nossa investigação. E qual é o número mágico? Um rim saudável filtra mais ou menos 125 mililitros de sangue por minuto. Esse é o nosso valor de referência, o número que a gente espera encontrar quando está tudo funcionando perfeitamente. Mas e quando todas as evidências apontam para um problema? Aí o diagnóstico é de insuficiência renal. E ela pode ser de 2 tipos, aguda ou crônica. É muito importante saber diferenciar as duas. A insuficiência aguda é um evento súbito, um baque, mas que muitas vezes pode ser revertido se a causa for tratada a tempo. Já a crônica é uma perda lenta, progressiva e, infelizmente, irreversível da função dos rins. E, para a doença renal crônica, a gente tem este sistema de estadiamento. Ele é o resumo final da nossa investigação. Ele classifica a gravidade do problema com base naquele número que a gente calculou, a taxa de filtração glomerular. E esse estágio não é só um número, de um rótulo. É ele que vai ditar todo o plano de ação, desde as estratégias para tentar frear a doença nos estágios iniciais, até o planejamento para uma diálise ou um transplante, lá no estágio final. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, e muito poderosa. Se as pistas existem e os métodos para investigar são claros,
Agir cedo, logo nos primeiros sinais, pode mudar completamente o futuro e o prognóstico de uma pessoa com doença renal crônica. Faz toda a diferença.